Não deu outra mesmo com a vitória sobre o Atlético Paranaense. O técnico Tite foi demitido, desligado do Flamengo na manhã desta segunda-feira ainda. Eu só consegui gravar o vídeo agora e aí trago mais desdobramentos aqui para vocês, né, em relação ao que aconteceu. Eu achei uma covardia, de verdade, já com a decisão, ou pelo menos a ideia, né, porque mesmo com a vitória ele acabou demitido, ou seja, mesmo que só se talvez o Tite goleasse, jogasse um jogo, né, o time tivesse uma outra postura e como os jogadores também não estão colaborando nesse processo, eu não estou aqui eximindo as responsabilidades do Tite, tá? Todo mundo sabe que eu gosto do Tite, mas eu sei que ele teve, que o trabalho dele não estava mais funcionando, tinha acabado na eliminação para a Libertadores, ele não conseguiu mais tirar nada do elenco, acho que não teria mais motivação daqui para frente. Eu já tinha para mim que o trabalho tinha terminado. Era questão de tempo ele sair. Agora, é fato que os jogadores também têm a sua parcela, a diretoria, tanto que nos últimos anos ninguém conseguiu se sustentar ali, né? Um técnico não começa e inicia uma temporada desde 2011 com o Vanderlei Luxemburgo, começando e terminando o ano. Depois de Jorge Jesus foram 12 técnicos em 6 anos, aí 5 anos ou 6 temporadas. Então, assim, realmente é muito difícil de você manter um trabalho mesmo com bons resultados. E não era o caso do Tite, né? O Tite tem um campeonato estadual. Com a melhor defesa da competição, tomou um gol só, mas é ainda um estadual. O Flamengo investe para ganhar os principais títulos. E viu que a perspectiva na Copa do Brasil daqui a pouco pode ser complicada, como foi no ano passado, em que o Sampaoli estava daquele jeito, né? Os caras decidiram manter o Sampaoli, tinha uma multa, aquela coisa toda e tal. Ele foi para a final com o São Paulo e acabou perdendo. E ali o Flamengo passou 2023 em branco. Não ganhou nada com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, não ganhou nada, absolutamente nada. Começa 2024, expectativa alta com a chegada do Tite. Aí vem o Carioca e de repente, não consegue ganhar a Libertadores, o brasileiro vai se distanciando. E será que dá para ganhar a Copa do Brasil? A diretoria pensou o seguinte: vamos trazer aí, dar uma chacoalhada para trazer o chamado fato novo, para de repente, né, eliminar o Corinthians, chegar numa final e conquistar um título com um cara super querido que é o Felipe Luiz. Mas eu estou me antecipando aqui. Eu achei uma covardia levar ele para o Maracanã, já com a decisão tomada, né, para ele ser vaiado, xingado pela torcida. Aí os caras ganham o jogo e mesmo assim ele acaba sendo desligado na segunda-feira. Mas é fato que realmente isso iria acontecer em algum momento. O fato de ser um confronto contra o Corinthians certamente pesou, porque vocês imaginem se depois de toda essa pressão o Tite ainda é eliminado para o Corinthians. Ia ficar muito pior. E talvez, aí, eu realmente, gente, assim, quando eu dou uma opinião aqui, eu não dou uma opinião, pelo menos eu tento, né? Não dar uma opinião vazia no sentido de, pô, por que não fez isso, por que não fez aquilo? Eu tento me colocar no lugar do dirigente, porque senão é muito fácil, né? A gente ficar falando aqui, pô, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Eu com a caneta, tá? Eu com a caneta entendo que é uma situação delicada. Entendo. Eu estou aqui fazendo a minha análise de que o trabalho ele não tinha mais de onde tirar. Tá, mas aí o que você faz? Você, na pele do dirigente, com a caneta na mão, nesse momento da temporada, jogo decisivo contra o Corinthians, faltando 3 meses para terminar, tem eleição lá que vai mudar a gestão do Flamengo, o que você faz? É simples a gente falar daqui, né? Não, tem que demitir, não, tem que continuar. Não é tão simples assim. Eu não estou no dia a dia. Então, a primeira coisa, e é difícil, né? A gente tem que tentar entender uma diretoria que normalmente teve falta de critérios em vários momentos. Mas os caras têm que entender, beleza, tem algo para extrair desse time? Foi ocasional esse momento turbulento? Tem a ver com os desfalques? Tem a ver com a interferência tática mesmo, ou na relação técnico e jogadores? E a gente tem informações de bastidores de que a relação ela nunca foi boa. E é curioso, né? Porque o Tite sempre foi um cara que lidou bem com essa gestão de grupo. No Flamengo ele teve dificuldades. Ele não conseguiu se aproximar dos atletas, não teve respaldo dos atletas, não teve aquele fechamento, sabe? Que a gente nota em alguns grupos de jogadores e comissão técnica. Nunca foi o caso. Tem a questão Gabigol, que só simboliza isso, né? Que é uma relação que nunca existiu do Tite com o Gabigol, mas o Tite teve dificuldades também nesse aspecto. E isso derruba técnico no Brasil. Se tem uma coisa, além do resultado que derruba, é essa relação técnico e jogadores. Bom, o dirigente percebe que não tem mais relação aqui. O resultado não está vindo, ou vem de vez em quando insuficiente para o que eles esperam. E o desempenho está muito abaixo daquilo que os caras pretendem. O que faz? Bom, realmente a gente vai ter que desligar o cara. Ok, o que você faz? Você vai buscar um técnico até o fim de 2025, ou comprometendo a gestão seguinte, como fez o Duílio Monteiro Alves no Corinthians, com o Mano Menezes, com uma multa altíssima, comprometendo a próxima gestão, porque o Rodolfo Landim vai sair em dezembro. O que ele faz?
Bom, vou pegar um técnico até o final do ano. Que técnico aceitaria treinar 2 meses o Flamengo? E aí a solução caseira, que eu acho que foi brilhante, mas ela tem alguns problemas. O Felipe Luiz é um, assim, um baita profissional, um cara inteligentíssimo, que já mostrou capacidade no sub-17 do Flamengo, no sub-20, quando ainda jogava. Quando ainda jogava, tem relatos aí de como ele enxergava o jogo. Foi comentarista do Sport TV durante a Copa, deu aula, deu aula. Cara, dava gosto ouvir o Felipe Luiz. Você ouve a entrevista dele, você entende que ele é um treinador de futebol. E já era quando jogava. Então, assim, e bebeu na fonte de Diego Simeone, Jorge Jesus, José Mourinho. Então, assim, é um cara pronto, talhado, para poder comandar o Flamengo daqui para frente. Claro que, assim, comandar o profissional é muito diferente. E os caras que ele conhece do elenco, ele era colega. A partir de agora, ele será o comandante deles. Como vai ficar essa relação? Acho que ele tem capacidade de sobra para se fazer respeitar e impor a sua metodologia. Gosta de futebol ofensivo, o Flamengo tem características muito boas para que isso se desenvolva. Os caras podem criar esse fechamento, que eu falei que não tinha com o Tite, de jogar por ele, e isso facilita. Então, assim, o fato novo ele está construído. Já tem uma decisão contra o Corinthians em que provavelmente a gente vai ver os jogadores dando um pouquinho a mais, tendo um nível de entrega superior. Ele vai fazer os seus ajustes, né? Mas é sempre muito arriscado você mexer numa estrutura no meio de uma competição, numa reta final de temporada, em meio a decisões. É arriscado. Agora, eu, de novo, né, com a caneta na mão, não sei se eu faria diferente. Acho que foi uma tentativa de minimizar o erro, com todo esse aspecto que eu citei para vocês do Felipe Luiz. Um cara querido, um cara inteligente, um cara que está preparado, mas é um cara que vai pegar uma nave para dirigir. Né? Embora jogador é uma coisa. Vocês lembram do Rogério Ceni quando assume o São Paulo pela primeira vez? O São Paulo profissional, ele não estava pronto. E o Rogério é um cara inteligentíssimo, é um cara que também era técnico já quando jogava e hoje evoluiu muito. Mas a primeira passagem dele no São Paulo, ele teve dificuldades, porque é natural. Então, a gente não tem como saber. O que eu acho realmente é que muda o ânimo, porque provavelmente é um cara muito querido entre os jogadores e isso vai dar uma diferença, diferentemente do Tite. Agora, Vamos lá, vamos falar do Memphis Depay, gente. Vamos lá, vamos falar do Memphis Depay, gente. Depois do jogo de ontem, não tinha acontecido isso contra o Atlético Goianiense e não tinha acontecido isso contra o Fortaleza. E aconteceu após o jogo de ontem, que foi uma preocupação em relação ao Memphis Depay. Parece que ele não está evoluindo muito no sentido físico. Isso é uma opinião minha, tá? Conversando com algumas pessoas, foi um pouco que eu compreendi. Mas de informação mesmo, eu vou falar agora. Me falaram que o Memphis Depay ele vai demorar ainda entre 3 semanas e 4 semanas, que seria um mês, né? Claro, para estar na sua melhor condição física. E eu fiz as contas aí com vocês, coloquei lá no blend de informações. Se isso se confirmar, o Memphis Depay só vai estar 100% para o duelo de volta contra o Racing na Sul-Americana, lá na Argentina, que ocorre no dia 31 de outubro, porque nós estamos no dia 30 de setembro, um mês. No dia 6, né, de novembro, tem Corinthians e Palmeiras, tá? Agora, o que me falaram em relação ao Memphis Depay, teve, assim, eu converso com jogadores, converso com profissionais do clube, converso com dirigente, converso com... Não vou ficar falando as profissões de cada um lá no Corinthians para não dar pista para vocês. E não vou falar também quem foi que me falou isso. Se foi dirigente, se foi jogador, eu não vou falar. Quanto menos deixar pistas para vocês em relação às fontes, melhores, porque vocês são tudo fofoqueirinhos, canalhas vocês são. Uma das fontes importantes no Corinthians me falou assim: Samir, eu fiquei com vergonha. Cara, eu acho que também foi o sentimento de alguns corintianos, sabe? Eu já falei para vocês que eu não vou criticar o Memphis Depay, até porque o Corinthians foi garfado ontem, até porque eu sei que ele está longe da sua condição física ideal, e até porque
nos treinamentos, ele não demonstra isso, né? Ele fez até gol no treino livre lá, no treino em público, né? No treino aberto para a torcida no último sábado. E no começo ele deu umas impressionadas naquele espaço, naquela corrida, né? Curta, né? No arranque ali. Aí ele consegue, né? Ele dava umas patadas, né? Até me falaram isso, que elogiaram muito ele. Só que dentro de campo não se viu, né? Não se viu isso ainda em 3 jogos. Eu estava achando normal, tá? E por isso até defendi, critiquei eu critiquei, vou ser redundante, eu critiquei quem criticou o Memphis depois do jogo contra o Fortaleza, que deu para perceber em plena Neoquímica Arena, todo mundo viu, que o Memphis Depay chegou uma hora lá que ele não correu na bola para não dividir com um zagueiro, em um lance ali mais ou menos na ponta direita, na lateral direita. Quem lembra desse lance? E teve alguns lances que ele não foi, mas teve o lance da assistência para o Pedro Henrique, que ele, deu uma matada linda, deu um óbito na bola, com uma perna, tocou para outra, que devolveu para outra e pá, caixa, né? E aí o Pedro Henrique mostrou que o pH da água estava boa e marcou o gol. E aí eu falei, eu não vou criticar o Memphis Depay. E também não vou criticar em relação a ontem, não, tá? Só estou aqui apenas constatando um fato, hein? Estou constatando um fato aqui de que realmente dentro do Corinthians já se levanta uma preocupação e ouvi de pessoas lá dentro o seguinte, me fiquei até com vergonha. Cara, o que o Memphis Depay fez ontem, eu falei isso no meu pós-jogo. Cara, ele estava num ritmo de amistoso, sabe aquelas brincadeiras de final de ano, os caras brincam, né, tiram uma onda. Cara, foi realmente algo assim que agora. É isso aí, fiel torcida, o mercadão da bola do Timão está super agitado. Isso porque o presidente Augusto Melo quer a contratação do atacante colombiano do Fluminense, John Arias, para jogar ali naquela ponta direita do Corinthians. É isso mesmo, John Arias jogou muita bola no ano passado com a camisa do Fluminense, foi campeão da Libertadores, inclusive. Então assim, é um jogador que pode chegar e pode agregar muito aqui no Timão. É um baita atleta. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? O que vocês acham sobre essa contratação? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, é muito importante pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu não vejo a hora da temporada acabar, né? O Corinthians virar a temporada contratando esses jogadores, né? A própria patrocinadora Esporte da Sorte quer jogadores que chegam para dar títulos ao Corinthians. E o John Arias é esse jogador. E agora, falando em treinador, o Tite foi demitido do Flamengo, como todos nós já sabemos. E assim, o Corinthians terá novidades, né? Inclusive vai enfrentar o Flamengo com um técnico novo, o Felipe Luiz. Para quem tá achando, o Tite vai vir pro Flamengo, de momento não vai vir para o Corinthians, até porque o Corinthians está com um baita treinador. O Ramon Dias é um cara que deu uma cara muito boa para o Corinthians. Então assim, vamos torcer para que o Ramon Dias consiga vencer do Felipe Luiz e consiga dar esse título da Copa do Brasil para o Timão, para a fiel torcida. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.